Um prazer, meu nome é Gabriel do site Pentagon Stream, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o treinamento de oblíquo, tá? Mas eu quero falar especificamente sobre as formas de você executar os exercícios, levando em consideração o foco em performance e o foco em prevenção e recuperação. Por quê? Quando você está falando de oblíquos, muitas vezes você não movimentar é mais interessante do que movimentar. E eu vou dar essa diferença ao longo do vídeo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu tenho que falar o seguinte: se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, conteúdos exclusivos no Brasil e muitas vezes no mundo, com centenas de vídeos aqui no canal, considere fazer aquele apoiozinho. Você pode fazer de maneira direta, como por exemplo através do Pix, gabrielmartinsfitness@gmail.com, ou você pode fazer de maneira indireta, deixando aquele joinha, aquele comentário, tá? 3 a 5 palavrinhas já ajuda bastante as estatísticas do canal e ajuda a gente a levar a mensagem para mais gente, beleza? Agora falando da diferenciação. Esse vídeo aqui tá um pouquinho mais lento porque eu acabei de treinar, beleza, pessoal? Mas ainda assim a informação vai ser de qualidade. Por que eu quero falar o seguinte? Quando você está treinando oblíquo para performance versus para prevenção, você tem aspectos muito interessantes, tá? Porque quando você está falando de performance, principalmente atlética, de esporte de campo, esporte de quadra, o que vai acontecer? Você está jogando basquete, você quer acertar a cesta que está ali do lado. Às vezes eu vou parar e vou virar rapidamente e tenho que fazer um arremesso. Se eu estou fazendo um esporte que envolve algum elemento de corrida, estou lá jogando futebol, eu tô com a bola aqui, vem um cara na minha direção, eu vou virar para o lado. No futsal eu vou fazer isso ainda provavelmente com uma aceleração mais rápida. Ou seja, quando você está falando de performance, geralmente você está falando de movimentos que o seu tronco vai de um lado para o outro. Então eu tenho que melhorar a qualidade desse movimento ou eu tenho que fortalecer os músculos envolvidos nessa movimentação. Porque se eu tiver, por exemplo, com o oblíquo fraco, na hora de eu realizar o movimento, o meu tronco ou vai rodar demais ou vai rodar de menos. Isso pode acabar jogando meu quadril demais e tirando, por exemplo, a estabilidade que eu deveria ter e colocar todo esse peso, por exemplo, no meu joelho ou no meu tornozelo. Isso pode acabar, com o passar do tempo, com o passar de meses, anos, levar uma lesão. Por quê? Porque eu não tenho estabilidade no meu tronco, tá? Então, de cara, o que você já vai tirar aí agora? Se eu estou falando de performance atlética, principalmente, eu quero realizar movimentos, tá? Em que eu vou afinar o meu movimento de tronco, tá? Meu movimento de oblíquo. O que eu vou fazer? O que eu vou prestar muita atenção? Se eu estou fazendo um exercício, é chamado wood chopper, né? Que é como se estivesse, né, cortando um tronco de uma árvore. Se eu estou fazendo um exercício e eu vou aqui, vamos supor aqui no plano médio, tá? De um lado para o outro, eu tenho que movimentar o meu tronco. Eu não vou movimentar o meu quadril. Isso é uma diferença muito grande se eu quero treinar meu oblíquo. Pensando em performance atlética, pode ser interessante também, caso você já tenha o oblíquo fortalecido, eu fazer o quê? Eu começar o movimento aqui e eu terminar ele do outro lado. Como assim? Movimentando meu corpo inteiro? Por quê? Porque eu já tenho a estabilidade que eu preciso no meu oblíquo e agora eu quero treinar a movimentação do meu corpo inteiro, tá? Mas é muito importante você fazer essa diferença. Não é só porque o cara faz algum tipo de esporte, seja lá, sei lá, no rugby, você tá correndo, aí você vai olhar se tem um cara lá atrás. Eu não sei nem como é que joga rugby, pra falar a verdade. Mas eu só quero dar um exemplo pra falar que isso aplica pra qualquer esporte, tá? Se no esporte eu tenho algum momento que eu tenho que virar, eu vou usar o corpo inteiro. Mas se meu oblíquo tá fraco, eu não vou fazer isso da maneira correta. Então, em primeiro momento, eu tenho que fortalecer o meu oblíquo. Então, em primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou flexionar o meu glúteo o máximo possível, eu vou afundar o meu pé no chão, eu vou estabilizar aqui o meu ombro, fazendo força com o meu latíssimo e vou movimentar só o tronco. Vou movimentar uma amplitude muito menor. Vou sentir uma contração absurda, unilateral do meu corpo. E eu vou fazer isso primeiro e vou fortalecer meu oblíquo. Já estou forte, eu pelo menos já estou com equilíbrio muscular e agora quero melhorar o meu movimento para eu virar com mais velocidade, virar com mais força. Aí sim, aí eu vou fazer o exercício e vou movimentar o meu corpo inteiro, tá? Isso é extremamente importante da gente saber quando que essa diferença vai aparecer. Agora falando de... Isso foi sobre performance. Agora falando um pouquinho sobre prevenção, em geral, vai ser justamente aquela primeira parte que a pessoa não vai ter, né? Você para pra pensar, eu falei que você tem que ter estabilidade para depois ter movimento. A pessoa que quer prevenir, geralmente não tem estabilidade. Aí o que ela vai treinar? Ela vai lá passar a carga, tá? E pode fazer aquele movimento só de tronco que eu falei, mas apesar de que geralmente não vai ser tão interessante, isso aqui é um vídeo de recomendação geral, mas para o pessoal aprender, não é para você aplicar nada necessariamente, mas de maneira geral, prevenção, o que eu vou fazer? Eu vou travar o meu corpo aqui e vou colocar uma tendência de movimento e vou segurar, e não vou movimentar. Parece que isso aqui é pouca coisa, mas a extensão aqui é forte. Se eu desistir, ela me puxa, tá? Vou travar tudo, vou afundar o meu pé esquerdo, vou contrair o meu glúteo, vou flexionar o meu latíssimo, estufar meu peito e não vou movimentar.
para eu criar estabilidade. Geralmente o pessoal da fisioterapia, corrija se estiver errado, mas eu sei que existe um ditado que primeiro vem a estabilidade, depois vem o movimento, tá? Não é o contrário. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Fazer essa diferença. Se você quer treinar para prevenção ou para performance, a estabilidade é a primeira coisa que você vai fazer. Aí você tem várias ferramentas na sua caixa de ferramentas. Eu posso fazer o isométrico, eu posso fazer só movimentação de tronco, eu posso usar tensão elástica, eu posso usar carga dura, chamada assim, resistência normal, fazer um movimento aqui, ou ficar o isométrico. Para uma pessoa que tem uma instabilidade muito grande, só fazer isso daqui já vai ser muito difícil, tá? Eu já treino esse movimento há anos, então posso ficar aqui o dia inteiro. Posso elevar e colocar uma movimentação. Agora, uma outra coisa sobre esse exercício que é o chamado side bend, né, que é muito comum o pessoal fazer na academia com um halter de cada lado e ficar indo de um lado para o outro, é muito importante você considerar também que nesse exercício você tem uma participação enorme dos seus eretores da coluna de maneira unilateral, tá? Porque você tem movimento de oblíquo aqui? Tem, mas o oblíquo ele não sai daqui e pega e conecta aqui em cima, né? A gente tem o oblíquo interno e externo, mas de maneira geral, né, eles vão fazer o quê? Movimentos de rotação. Imagina que eles estão conectados em duas diagonais. Então, se eu aproximo esse ponto desse, eu vou estar fazendo o quê? Movimentos de rotação. Na hora que eu estou fazendo esse movimento, grande parte, se não a maior, também estou falando de eretor da coluna. E se o seu objetivo não é treinar o eretor da coluna, eu fiz, por exemplo, ontem um levantamento terra máximo. Hoje, na hora de eu fazer esse exercício aqui, ele vai sofrer muito. Agora, se eu for fazer só um exercício de oblíquo puramente dito, ele vai ter trabalhado ontem? Vai, mas não a mesma proporção do que os meus eretores da coluna, entendeu? Então, tudo isso aí é coisa que você tem que levar em consideração. Entretanto, eu acho que já deu para entender a mensagem do vídeo, tá? Preste bem atenção qual que é o objetivo do seu treinamento de oblíquo, sem deixar de lembrar que ele é essencial. Se é um exercício que está relacionado a estabilizar o core, o tronco, na hora de você realizar grandes movimentos, sei lá, um arremesso, uma cesta, não sei, um chute, imagina um chute, seu corpo inteiro, ele vai lá atrás, ganha um estilingue e depois vai lá na frente. Se você não tem estabilidade, a sua chance de lesão aumenta e a sua performance diminui. Então, exercício de oblíquo, muito importante. Agora, falando rapidamente para finalizar o vídeo sobre o esporte que eu estou envolvido, que é o powerlifting, o que a gente quer fazer? Prevenção e estabilidade. Estabilidade primeiro. Por quê? Porque quando eu estou realizando um movimento de agachamento, para eu conseguir transferir energia do chão para o meu corpo, por exemplo, na hora de subir, eu preciso de estar estabilizado. Eu preciso de ser uma latinha de refrigerante fechada. Porque se tiver um buraco e ela vazar, na hora de eu começar a subir, eu perco o ar, eu vou começar a subir todo torto e isso tem uma chance de lesão muito grande. Estabilidade. Segundo lugar, prevenção. Isso aqui é uma coisa que a gente não admite, mas acontece com todo mundo. Se eu tiro a barra levemente errado, com 3 centímetros mais para um lado do que para o outro, na hora que eu for descer um lado, ele vai pesar mais do que o outro e eu vou ter que lidar com isso. Se a barra, dependendo do exercício, está no meu high bar, está no meu trapézio, eu não vou soltar a barra, porque ela vai continuar aqui. Então, assim, muitas vezes você vai ter que ou lutar a repetição e fazer com ele torto mesmo e ver no que dá, ou se não tiver chance, a pessoa pode acabar lesionando, embora, sinceramente, não conheço muitas lesões assim, mas tem sempre a chance, né? Ou então eu vou controlar até eu chegar no pino de segurança para eu soltar e sair da barra, entendeu? Então, prevenção e recuperação. No caso, só prevenção, né? Então, prevenção, porque se alguma coisa der errado, pelo menos você tem a força suficiente para conseguir lidar com aquela situação. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado e tenha aprendido alguma coisa, e se for o caso, já deixa aquele joinha aí e fala se você treina oblíquos ou não nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui, não esquece de dar uma olhada nesse site aqui embaixo, pentagonalstrength.com, é como o Instagram Gabriel Martins Fitness. Vou ficando por aqui, se você achou até aqui, muito obrigado.